Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo, a mais esse nosso momento de devoção. Hoje nós queremos olhar e meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, de forma especial no capítulo 4, dos versículos 13 ao versículo 18. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento de reflexão na Sua Palavra. Amém. Então, meus amados irmãos, conforme mencionei, o nosso texto base para a nossa reflexão é 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 13 a 18, onde está escrito: As Escrituras Sagradas dizem: Eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Até aqui então a nossa leitura para este momento. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, em suas suaves palavras aqui nesse trecho da carta, se refere aos problemas e aos sofrimentos que nós enfrentamos como essa pequena e passageira aflição. Pequena? Passageira? Com certeza todos nós concordamos que as coisas que nós estamos experimentando, meus amados, não parecem ser nada pequenas. Estamos sobrecarregados com as dificuldades da vida do dia a dia. Sem mencionar, é claro, a dor extraordinária que temos sofrido nesses tempos de crise que nós estamos enfrentando, não é verdade? Parece que nós estamos carregando todo o peso do mundo sobre os nossos ombros. E tudo parece estar muito longe de ser passageiro ou momentâneo. A dor e as dificuldades podem talvez ainda infelizmente durar algumas semanas, alguns meses ainda, ou alguns anos, ou para alguns infelizmente vão durar o resto de suas vidas. E certamente, meus amados, eu afirmo que o apóstolo Paulo sabia melhor do que ninguém o que é viver a vida desta forma. Afinal de contas, o apóstolo não era alguém estranho ao sofrimento. Se vocês lembram a história de vida de Paulo, desde o momento em que ele se converteu a Cristo, ele era frequentemente perseguido por sua fé, ele era preso, espancado e aprisionado. Além, é claro, daquele famoso espinho na carne que lhe causava grande aflição, conforme ele mesmo menciona. No entanto, meus irmãos, mesmo Paulo pedindo incansavelmente para que Deus lhe tirasse esse espinho na carne, Deus, em vez de atender ao seu pedido, à sua oração e retirar esse espinho, Ele lhe mostra a verdade sobre isso que o afligia. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que, assim como foi para Paulo, a aflição que agora estamos enfrentando, meus irmãos, seja a sua fonte ou a sua duração, ela tem um propósito. Nosso sofrimento é como um aperfeiçoamento da fé.
E essa pequena e passageira aflição que enfrentamos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, afirma Paulo em nosso trecho. Ou seja, Paulo quer dizer com essas palavras que o que nos espera na eternidade é uma imensa vitória, é uma imensa glória, é uma imensa alegria que supera em muito, todos os problemas que nós estamos enfrentando agora. Assim como atletas têm que se aperfeiçoar fisicamente e mentalmente para as competições, esperando então que eles recebam a vitória, assim também nós estamos nos aperfeiçoando, estamos nos preparando para assumir a glória de uma vitória que já foi conquistada, meus amados. E Paulo mesmo nos lembra dessa realidade e afirma esta realidade quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, onde ele afirma: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para enfrentarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Paulo também nos lembra desta realidade quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, nos lembrando que o seguinte: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Vale lembrar também, meus amados, que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu mais do que uma pequena e passageira aflição. Ele não carregava sobre os ombros o peso do mundo, mas o peso terrível dos pecados do mundo. Ele carregou a cruz no ombro e carregou o peso pesado da madeira por toda a estrada até o Gólgota, até o monte do qual ele seria crucificado. Lá ele levou o meu e o seu pecado sobre o seu corpo. A sua aflição, a sua cruz, foi o passo necessário para a glória de Cristo. Jesus, por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus, afirma o escritor de Hebreus. E seguindo o nosso Senhor, também nós suportamos, pela alegria que nós temos adiante de nós, pelas alegrias que nos são prometidas por Deus, nós suportamos as cruzes que nós estamos carregando agora nesse momento. O fardo, meus amados, eu sei que ele é pesado. Eu sei que certamente ele nos desgasta, ele nos cansa. E o apóstolo Paulo, ele sabe disso também. Tanto que ele afirma em nosso trecho: o nosso corpo vai se gastando. No entanto, enquanto nós estamos nos desgastando por causa dessas dificuldades, desses problemas que nós estamos enfrentando, nós também estamos sendo construídos. Porque pelo poder do Espírito Santo operando na palavra e no sacramento, o apóstolo afirma: o nosso espírito vai se renovando dia a dia, à medida em que estamos caminhando juntamente com o nosso Senhor e nosso Salvador. Meus amados, as coisas que são vistas, os problemas que enfrentamos, eles são passageiros e logo eles irão desaparecer. Eles são momentâneos quando comparados à eternidade. Porém, o que não se vê, a glória que nos espera, meus amados, ela
é eterna. Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, e no último dia Ele prometeu que irá nos ressuscitar também de nossos túmulos. Por toda a eternidade, nós, digamos, suportaremos o peso da glória conquistada por nós, pela morte e ressurreição de nosso Senhor. Estamos agora, meus queridos, nos aperfeiçoando, para que quando chegar o momento propício, o momento certo, todos nós estejamos prontos. Pois assim como afirma o autor de Hebreus, assim, nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guarde essas palavras em nossa mente e no nosso coração. Amém. Meus amados irmãos, então, para nós encerrarmos esse nosso momento de devoção, eu convido a juntarmos nossas mãos e orarmos ao nosso Deus. Querido e amado Pai Celestial, perdoa-nos quando nos afastamos de você e nos rebelamos contra Sua palavra e vontade. Tenha piedade de nós, por causa de Jesus, nosso Senhor, que nos tirou o peso do pecado e da culpa e carregou esse terrível fardo em seu próprio corpo para a cruz. Quando a nossa atenção se concentrar apenas nos problemas que vemos adiante de nós, faz através de Teu Espírito Santo, Senhor, voltarmos nossos corações para a glória que não é vista. A glória conquistada por nós através da morte e ressurreição de Jesus. Conforte-nos agora em nossas aflições e aperfeiçoa-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, para suportarmos o peso da glória eterna que será nossa, pela fé no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, agradeço mais uma vez ter nos acompanhado nesse nosso momento de devoção. Continuarei orando por todos vocês, para que Deus continue nos abençoando nesse momento. E vocês que estão indo trabalhar, que vocês têm que ir à rua, que Deus estenda a sua mão sobre cada um de vocês, que Deus nos proteja desse vírus que anda ao nosso redor, que Ele proteja a sua vida e também a vida das pessoas que estão ao seu redor. Que Deus continue caminhando contigo, assim como você continua caminhando ao lado do seu Senhor e do seu Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Amém.